Esse é mais um momento para explicação da palavra de Deus. A pergunta formulada: Deus pode se arrepender? A palavra de Deus diz que Deus é imutável, Deus é eterno, Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Deus não tem princípio nem fim. É isso que nós aprendemos com esse Deus que nós cremos e que nós louvamos. Mas Deus também, Ele, dependendo do contexto de cada versículo da Bíblia, que tem essa interpretação, qual o contexto de cada versículo, Deus diz lá em Deuteronômio que aqueles que lhe obedecem recebem bênçãos, mas aqueles que desobedecem a Deus recebem o merecido castigo. Então, muitas vezes, quando as pessoas falam em arrependimento de Deus, é no sentido que Deus, Ele está apenas aplicando, né? Ele não está mudando. Ele está aplicando aquilo que Ele já determinou. Se você me obedecer, você tem bênção. Se você não obedecer, tem castigo. E temos várias situações no livro de Números, no capítulo Números, capítulo 23, versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que eu minta, nem filho de homem para que se arrependa. Deus tinha prometido à nação de Israel, através de Abraão, seria abençoada, seria numerosa, e que Ele promete a terra prometida, que era Canaã. Então teve toda aquela... Passaram 400 anos lá no Egito como escravos. Deus levantou o libertador, que foi Moisés, e eles, na entrada já entrando em Canaã, encontraram os moabitas, o rei Balaque, que ficou amedrontado, e ele busca Balaão, né? Que era um adivinho para amaldiçoar o seu povo, né? Mas Deus, Ele tinha prometido que aquele povo entraria, né? E em lugar de amaldiçoar esse profeta Balaão, ele faz abençoar o povo. É evidente depois que ele faz o complô e ele finda depois morrendo juntamente com Balaque. Em Gênesis 6, capítulo 6, versículo 6, diz o seguinte: Então disse o Senhor, meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Então se arrependeu o Senhor, é o Gênesis 6, 5. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, isso lhe pesou no coração, né? O contexto aqui é diferente, né? Porque Deus, Ele quer destruir aqueles que o abandonaram. Ele contava que com todos aqueles que o obedecessem, que vivessem uma vida plena em comunhão com Ele. Mas esse povo que Ele criou perfeito o abandonou. Como eu falei, então Deus abençoa aqueles que andam em retidão e amaldiçoa, ele profere o castigo para aqueles que, né, estão em desobediência. Tem outra passagem que está em Êxodo 32, 14, Êxodo 32, 14, que diz o seguinte, né? Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera e fizera ao seu povo. Então nós vamos ver que Moisés intervém
né? O povo está fazendo coisas erradas, adorando os deuses. E Moisés intervém, porque Moisés, esse povo vai voltar a obedecer, né? E Deus não está aqui em nenhum momento se arrependendo. Deus está apenas de acordo com o contexto, fazendo aquilo que lhe deve ser feito, né? Lhe provém. Então Deus muda o seu sentimento, né? Não a sua imutabilidade. Mas um dos casos mais interessantes na Bíblia é quando ele manda o profeta Jeremias lá na olaria para ver o oleiro fazendo o barro, aquele jarro. E aquele homem, ele vai estar fazendo um jarro de barro, e o barro se quebra, o vaso ele fica imperfeito. E ele quebra o jarro, e ele pega o mesmo barro e faz um jarro, né? Vaso segundo o que lhe pareceu, ou seja, de acordo com o que ele quis. E Deus diz a Jeremias, né, quando ele manda ele ir até lá, ele diz: olha, da mesma maneira como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ele está dizendo que o povo de Israel é o barro e Deus é o oleiro. Quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança, o que é ser criado à imagem e semelhança de Deus? É que Deus ele comunicou alguns atributos para nós: amor, bondade, inteligência, misericórdia. Então ele atribui isso a nós. Nós somos a imagem e semelhança de Deus nesse aspecto daquilo que é comunicável, que Ele nos comunicou. Ou seja, o caráter de Deus em nós, naquilo que Ele comunicou. Então nós vamos entender que quando o Jonas prega por Nínive e eles se convertem, Deus não destrói Nínive. Por quê? Não é que ele se arrependeu, não. É porque o contexto é que as pessoas obedeceram e receberam bênçãos. Não é arrependimento de Deus. Já com relação a Judá, o povo não se arrepende, o povo continua com o coração duro. Jeremias prega: se arrependa que vai vir o castigo, e Deus castiga. Isso não é arrependimento, isso aí é contexto. É soberania de Deus, né? Como ele bem falou, quem obedece recebe bênção, e quem não obedece recebe castigo. É nesse sentido. Mas que Deus jamais vai se arrepender, né? Deus não se arrepende, Deus é imutável. Que Deus continue nos abençoando.